Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Giuliano Galoppo, que teve passagem para lá de discreta pelo São Paulo, pode assegurar uma bolada ao tricolor cerca de 20 milhões de reais. Ele havia sido emprestado ao River Plate e está estabelecido em contrato que o time argentino tem a obrigação de comprá-lo desde que o Galoppo dispute 50% das partidas do River na temporada por pelo menos 45 minutos. Na estreia do River Plate contra o Urawa Red Diamonds, vitória do River por 3-1, ele conseguiu bater mais uma meta, mais um desses jogos que compõe a meta. Ele não começou como titular, mas entrou na volta do intervalo e teve participação importante no triunfo por 3-1. Desde que foi contratado, ele disputou 12 das 27 partidas com pelo menos 45 minutos, o que equivale a 44% dos jogos. Nesse momento um pouquinho abaixo, mas a expectativa é de que ele alcance essa meta e o River Plate exerça a opção de compra, o que viraria obrigação de compra 20 milhões de reais para o São Paulo. Por outro lado, Enzo Dias está emprestado ao São Paulo, pertence ao River Plate e também tem essa obrigação de compra caso dispute 50% dos jogos com pelo menos 45 minutos. Enzo Dias já tem 25 das 34 partidas do São Paulo. Preciso te explicar agora se existe alguma chance de Rigoni virar reforço do São Paulo. Essa pergunta me foi feita por pelo menos 7 São Paulinos na live desse domingo. Confesso que não via nenhuma possibilidade dessa história ir adiante, mas diante da insistência dos São Paulinos, mandei mensagem para um dirigente importante do departamento de futebol. A pergunta foi, pode acontecer de o Rigoni voltar ao São Paulo? Você lembra dele, né? Atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, que fazia parte do São Paulo em 2021 e em 2022. Ele, inclusive, viveu seu melhor momento com a camisa do Tricolor na temporada de 2021, sob o comando do Hernan Crespo. Acho que é por isso, pela volta do Crespo, que muita gente associou a chance de o Rigoni voltar. O Rigoni já demonstrou em outros momentos a intenção de virar reforço do São Paulo. Nesse momento ele joga no León do México, temporada de 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foram 7 jogos como titular e 8 como reserva. A resposta desse dirigente são paulino com quem conversei, não estamos negociando com o Rigoni. Ou seja, pessoal, dá para riscar o nome do Rigoni do mapa. São Paulo busca 2 pontas, além de um meio-campista, mas não será o argentino. Só para completar o noticiário de São Paulo, uma curiosidade, o Tricolor inicia essa semana a última do contrato de Lisieiro, jogador formado na base do São Paulo e fora dos planos da diretoria. Hora de falar sobre indicações de Hernan Crespo ao São Paulo. Técnico argentino recém-contratado, já passou uma lista de jogadores com quem gostaria de atuar para as 3 funções que o São Paulo busca. São 2 atacantes de lado de campo, um para cada lado, além de um meio-campista. As indicações do Crespo não tiveram nomes revelados, mas dá para dizer que há jogadores da Argentina, que ele conhece há bastante tempo, e também do Oriente Médio, onde o Crespo esteve recentemente. Ele chegou a ser campeão do Al Ain, campeão da Champions Asiática, batendo ao Nasser e ao Hilal, 2 dos clubes mais ricos do mundo. Importante contar que o Crespo já foi avisado também de que não é porque ele indicou esses jogadores que eles serão contratados. A ideia é tentar chegar a um meio termo. São Paulo também sugeriu nomes que tiveram a aprovação do Crespo. As negociações estão acontecendo, nada muito perto de fechar. Estou tentando descobrir nomes e assim que descobrir conto para vocês. Só para completar mais 2 novidades importantes sobre o São Paulo, o Tricolor não busca zagueiro, pelo menos até agora, mesmo com a saída do Juan Tressoldi. A ideia é que o Ferrarese, que atuava como lateral direito, passe a atuar como zagueiro. Dessa maneira, o São Paulo entende que talvez não exista a necessidade da contratação de um defensor. Sobre a lateral direita, o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, negociado com o Santos, e não tem Mike, contundido. Até por isso, muita gente imaginou que o Ângelo, lateral direito, 16 anos de idade, e que já está vendido para o Strasbourg da França, que esse jogador seria promovido ao time principal. Até porque, no contrato de venda com o Strasbourg, há um bônus de 2 milhões de euros quando ele completar 2 minutos em campo pelo São Paulo. Mas o Tricolor não tem planos de subir o Ângelo por agora. A tendência é que o Igor Felisberto, que também veio da base, seja o reserva imediato do Cédric Soares. Hora de falar sobre o São Paulo. Eu queria destacar a boa participação de Dineno no primeiro jogo treino sob o comando de Hernan Crespo. São Paulo venceu o sub-20 do próprio Tricolor do CT da Barra Funda nessa sexta-feira por 6-0. E Dineno, recentemente contratado, depois de rescindir seu contrato com o Cruzeiro, marcou 3 dos 6 gols. 2 dos gols do Dineno aconteceram dentro da pequena área
da pequena área, um deles de letra e outro de rebote após uma cabeçada. O placar foi completado pelos dois volantes do São Paulo. O Alisson marcou 2 vezes e o Marcos Antônio, que teve seu contrato de empréstimo prorrogado por mais um ano junto ao Lazio, fechou o placar 6-0 para o São Paulo. O tricolor não confirmou as escalações do time, mas, a julgar pelas imagens que foram divulgadas, dá para imaginar um São Paulo com o Rafael, Sabino, Ferrarese e Alan Franco, 3 zagueiros, Cédric de um lado, Enzo Dias do outro nas alas. Meio campo ainda teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Na frente, Luciano e André Silva. Foram feitas várias alterações, mexidas na formação. Atletas da base também foram usados ao longo desse jogo-treino. E você está esperançoso com o Dineno? Acha que o São Paulo precisa quais reforços? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te contar agora que Casemiro, volante que chegou a ser cobiçado por torcedores do tricolor para voltar ao São Paulo, move um processo contra o clube. Isso mesmo, o time que o revelou tem contra si uma ação movida pelo Casemiro. E esse processo não é novo, tá? Processo aberto em 2014 por conta de uma série de dívidas que o tricolor tinha com o volante, ou melhor, ainda tem, porque não fez o pagamento. Houve, na época da rescisão, um distrato que não foi cumprido. São Paulo ficou devendo, por exemplo, fundo de garantia, 13º, verbas rescisórias, além de direitos de imagem. A cobrança gira na casa dos 2 milhões de reais. O São Paulo assegura que está tentando um acordo amigável com o Casemiro para colocar um ponto final nessa discussão nos tribunais. Se não houver acordo, a tendência é que em breve a justiça se pronuncie. Já se vão 11 anos de julgamentos, idas e vindas, ainda sem um parecer definitivo. E você que sonhou com o Casemiro voltando ao São Paulo, saiba que essa chance hoje inexiste, até porque o volante está entre os 10 jogadores mais bem pagos do futebol na Inglaterra, a Premier League, que costuma ter os maiores salários do futebol no mundo. Só para completar outra informação importante no São Paulo, Hernan Crespo ainda não foi inscrito pelo São Paulo, registrado no boletim informativo diário. Tudo porque o antecessor dele, o Zubeldia, ainda não assinou a rescisão. O motivo, obviamente, você deve imaginar, a falta de pagamento do São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo, para te trazer novidades sobre Lucas Ferreira. O Matheus Alves foi vendido com o CSKA e embarcou na noite dessa quinta-feira rumo à Rússia, negócio de 6 milhões de euros. E a grande pergunta que fica para o torcedor do São Paulo agora é: e o Lucas Ferreira? Corre o risco de também ser negociado? Posso assegurar que nesse momento existem sondagens, mas zero proposta oficial. Existe a expectativa por parte do staff do jogador que ao fim da Copa do Mundo de Clubes o mercado na Europa comece a se aquecer e possam pintar ofertas para o atacante. Lucas Ferreira, que chegou a ser alvo de um clube da Alemanha, e o Krasnodar da Rússia, enquanto discutia a renovação do seu contrato com o São Paulo. O contrato foi prorrogado, o aumento salarial garantiu também novas multas rescisórias, e a partir daí, São Paulo se sente bem mais confortável para manter o atleta. A ideia do presidente Júlio Casares não é negociar o Lucas Ferreira nessa janela. Ele entende que se continuar no clube, o Lucas pode se valorizar e ser vendido daqui a 1 ano ou 6 meses por cifras bem superiores. Mas, diante da dificuldade financeira do São Paulo, se a proposta for boa, pode haver negócio. Só para lembrar também que o São Paulo já fez 4 negociações nessa janela de transferências ou perdeu 4 atletas, né? O Matheus Alves negociado com o CSKA, o Igor Vinícius liberado para jogar no Santos, o Liseiro que não teve seu contrato renovado e o Juan Tressoldi que foi devolvido para o Sassuolo. Para completar o vídeo, destacar a provocação de corintianos e são paulinos contra o Palmeiras. E essa provocação não veio apenas de torcedores. Nas suas redes sociais, nos perfis oficiais, São Paulo e Corinthians zombaram do rival. O Corinthians, pouco depois da eliminação do Palmeiras, postou a imagem de um porco vestido com terno verde e com uma placa "deportado". Na legenda, "Mundial é para poucos", seguida de uma taça nas cores de uma taça do mundo e das cores preto e branco. O São Paulo, na manhã desse sábado, postou "Bom dia só para quem é tricampeão mundial". A imagem do mascote do São Paulo no Morumbi ensolarado. Na legenda, emojis com 2 palmeiras, citando o Verdão, e aquele proibido e mundial, como se o Palmeiras, fazendo referência ao fato de o Palmeiras não ter mundial. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.